O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Conversando com Cristina Grêmio, Cris ao vivo nesta segunda-feira conosco. Ô Cris, segunda-feira passada você passou por aqui, né? Aí eu falei agora pro Paulo Kremer, pro Paulo, cientista político, passou por aqui. Cris, você passou por aqui de manhã. À tarde teve vaza-toga, prisão do Bolsonaro, manifestação de novo nas ruas. Terça-feira, obstrução do Congresso na Câmara, no Senado, né? As mesas ocupadas. Quarta-feira, Mike Pence passando por ali pela comissão na Câmara, falando sobre os absurdos da USAID, enfim. Cris, em uma semana, notícias que podem mudar o Brasil. Agora vem perseguição de Hugo Mota tentando suspender, né, deputados que ocuparam a mesa diretora da Câmara, enfim. Em uma semana, tudo isso, Cris. Bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem, Pitoli? Bom dia. Eu tenho dito que o noticiário está muito acelerado e que a gente se sente no meio de um vulcão em erupção, né? Tentando ver para onde vai a lava para ver se ele consegue correr para o outro lado. Mas a impressão é que tem gente forçando, né, com que a lava saia por todos os lados ao mesmo tempo. Parece que querem implantar mesmo o caos no país. E aqui eu falo esquerda, PT. Veja o presidente da República, como ele não está nem aí para o aumento da taxação para produtos brasileiros nos Estados Unidos, o que fere de morte vários setores cruciais para a economia. E eles acham que combater isso é jogar narrativa na boca dos petistas, daqueles que vão se deixando doutrinar ali, para dizer que a culpa é de Bolsonaro, que a culpa é de Eduardo Bolsonaro, de Paulo Figueiredo. Eles jogam a culpa em terceiros em vez de buscar a solução e tentar resolver. A falta de diplomacia brasileira também ficou muito escancarada nessa semana, mas claro que diante de tantas notícias pesadas no Congresso, em relação ao ex-presidente Bolsonaro, a gente fica até sem saber por onde seguir na análise política. O que eu tenho dito é serenidade. Esse fim de semana eu estava numa palestra com o pessoal da direita de Foz do Iguaçu, que é muito forte, muito unida, coisa que é exemplar no momento atual, porque parece que também há essa desunião da direita e a dificuldade de focar nas pautas que realmente importam. E eu dizia isso. A gente, no momento que a gente está vivendo a transição, né, o momento que a gente está vendo essa ebulição no noticiário, a gente observa. Não dá para a gente querer achar que a solução vai vir de imediato, mas não pode ficar parado, né? E foi isso que nossos congressistas fizeram belamente. Acho que pela primeira vez a oposição ao regime PT-STF finalmente fez o que os representados por ela, né, nós, os brasileiros, queríamos que fosse feito. E agora está vindo também uma paulada, uma represália violenta por parte daquele que foi eleito justamente também pelos deputados de oposição. Agora, Cris, sai matéria no Globo dizendo que, um artigo no Globo, dizendo que os ministros do Supremo estão com medo, né? Estão realmente amedrontados com relação à aplicação das sanções, em especial da Magnitsky. E aí eu fiz uma fala aqui, hoje pela manhã, Cris, no seguinte sentido: será que eles tiveram medo quando, né, mandaram prender inocentes, aquele ônibus, né, desfilando com patriotas que estavam diante do QG dia 9 de janeiro, desfilando como animais pelas ruas de avenidas de Brasília, num campo de concentração que foi aquela quadra da Polícia Federal? Será que eles se preocuparam ou tiveram medo quando, por exemplo, suspenderam os salários de uma mãe, como a Vanessa, mãe de 6 filhos lá de Ji-Paraná, que o marido foi condenado e ela teve o salário dela bloqueado? Ela é servidora pública do estado de Rondônia, enfim. Será que eles tiveram medo quando cometeram ou apoiaram ou aplaudiram todos esses absurdos, Cris? Não, porque eles estavam do lado de lá, né? Eles estavam do lado dos que tiranizam, dos que perseguem, dos que tentam aniquilar opositores, dos que aplaudem ou escondem extremistas de esquerda que tentam matar um candidato à presidência. A gente teve agora também a morte confirmada aí do ex-senador colombiano que era candidato à presidência da Colômbia por um esquerdista de 15 anos, coitadinho, de certo, só queria tomar uma cervejinha, né? Quando a gente vê esses crimes acontecerem, a gente viu aqui no Brasil com o presidente Bolsonaro, quando ainda era candidato em 2018, abafa-se tudo. Eles não têm medo de nada quando a perseguição é contra opositores políticos do regime que eles defendem. Porque a gente precisa sempre falar do tribunal atual, do Supremo Tribunal Federal, como um tribunal político. Não podemos nunca achar que aquilo ali é justiça e que ordens desse tribunal político precisam ser respeitadas, precisam ser questionadas, e é isso que a oposição está finalmente começando a fazer. Agora, Cris, ao mesmo tempo, né, nós sabemos que a forma como decidiu lidar com essa questão o governo Trump é para usar como instrumento de pressão.
Ó, sanciona Alexandre de Moraes, depois a gente vê os outros. Até para a gente tentar entender se os outros vão absorver, vão entender o recado. Nós temos agora Alcolumbre e Mota também na mira do governo americano. E aí você vai começando a entender, Cris, quem é quem, né? Porque o Alcolumbre até aqui agora parece que vai tentar ouvir a história do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, mas na quinta-feira ainda disparava. Nem que se tiver 81 assinaturas eu vou pautar impeachment do Alexandre de Moraes. Hugo Mota usa desse instrumento legal de pressão, que é obstrução na casa, agora para perseguir opositores do governo Lula. Será que essa turma não entendeu ainda que a Magnitsky é um instrumento de pressão também por parte do governo americano, Cris? Eles entenderam, mas tiranos agem assim, né? Até o último momento, como se eles fossem os donos do poder eternamente. Não são. Todo tirano cai, nenhum regime tirânico. A gente tem algumas tiranias aí já há muito tempo instaladas, né? Rússia, China disfarçada de democracia relativa ou de capitalismo promissor, mas são tiranias já de quase 100, Rússia mais de 100 anos, China quase 100 anos, Cuba 70 anos, a própria Venezuela 30 anos, Nicarágua já 20 anos, e o Brasil já está vivendo essa tirania pelo menos há 6 anos, quando começou o maldito inquérito do fim do mundo, chamado de inquérito das fake news, onde cabe qualquer coisa ali que eles queiram aniquilar. Então, a gente vê os tiranos sempre dobrando, triplicando a aposta. Vamos pegar um exemplo. O que aconteceu no dia 30, quando o ministro Alexandre de Moraes foi colocado no mesmo balaio de outros 16 criminosos, genocidas do mundo inteiro, assassinos, narcotraficantes. Ele vai para um estádio de futebol e faz um gesto obsceno para a torcida. Próximo à casa dele havia uma manifestação começando pacífica, os seguranças dele, de forma truculenta, metem uma facada num boneco inflável que estava começando a ser erguido ali para alertar a vizinhança de que havia na região um ministro do Supremo Tribunal Federal que estava vetado internacionalmente, pelo menos asfixiado financeiramente por força da tirania que ele vem impondo ao povo brasileiro. Então, eles vão continuar dobrando a aposta. E nesse balaio a gente joga, sim, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Eu falava disso quando houve a eleição da presidência da Câmara. Na verdade, não falava de Hugo Mota, porque naquela época eu não conhecia Hugo Mota. Mas sobre Alcolumbre nós já conhecíamos, né, Pitoli? O que aconteceu? Uma ala da direita aí, carreirista política, que não quer que ninguém de fora entre para dividir espaço com eles, começou a me difamar, assim como difamou dezenas de outros comunicadores de direita, porque nós estávamos contra o projeto que elegia Davi Alcolumbre para pautar os interesses da direita e Hugo Mota para pautar a anistia. É mesmo? Continuamos sendo intergalácticos, será? Ou será que já deram um passo atrás e reconheceram que nos acusaram erroneamente quando nós tentávamos trabalhar pelo Brasil? Porque até hoje eu sou difamada por essa militância cega, instigada por esses milicianos que querem tirar a gente da discussão política e querem navegar sozinhos. Eles escolheram bem os presidentes da Câmara e do Senado, e eu não aceito aquela discussão de mas tinha presidência de comissão, tinha vice-presidência da Câmara, de que adiantou? Quando um tirano está ali a serviço de tiranos maiores ainda, e eu estou falando aqui de Hugo Mota e Davi Alcolumbre, a serviço de Alexandre de Moraes e colegas do STF, o que vai fazer com uma comissão ou com uma vice-presidência? Nada, eles não deixam. Agora, Cris, como é que você ouviu a participação do Mike Benz na última quarta-feira? Eu te pergunto isso, sabe por quê? Você foi uma das prejudicadas por tudo isso. Você, em especial durante a tua campanha para a Prefeitura de Curitiba, né, você se viu na sombra, né, tuas publicações sem alcance, tudo o que foi feito contra você na condição de jornalista, né, a tua saída da própria Jovem Pan, enfim, tudo o que você viveu ao longo desse período, né, muito provavelmente relatado ali por Mike Benz, né, contou com dinheiro estrangeiro, contou com o apoio de jornalistas, ou não sei se posso chamá-los assim, né, que encontravam conteúdos censuráveis para dedurar, então, para o combate à desinformação de Alexandre de Moraes. Cris, eu confesso que eu me abasteci de uma sensação muito ruim, né, um sentimento que não é o melhor, né, porque a gente acompanha brasileiro lutando contra brasileiro. Brasileiro que está trabalhando, sendo perseguido por brasileiro, está sendo patrocinado com dinheiro americano naquele momento, ou estava sendo, né, para nos perseguir. Como é que você recebeu essa informação do Mike Benz, Cris? Para nós não foi novidade o que ele trouxe, né? Foi a confirmação do que a gente vinha dizendo já há muitos anos, desde o governo Bolsonaro, por acaso o presidente era Bolsonaro, mas com todo esse ecossistema, talvez seja a melhor palavra para definir,
de agências de picaretagem, eu não gosto de chamar de checagem, porque são picaretas, de mídia pichuleco, que já trabalhava contra uma mídia de oposição contra o então presidente Bolsonaro, e tentando difamar não só Bolsonaro e todos os integrantes do governo dele, como quem cobria honestamente aquele governo, que era o nosso caso, olhando os resultados dos vários ministérios, dos vários programas. Então, nesse sentido, eu acho que eu fui prejudicada, sim, quando eu fui candidata a prefeita, mas na rebarba de toda a difamação que eu sofri por esse sistema todo aí. Por quê? Porque a mídia pichuleco daqui de Curitiba também fez questão de reverberar aquela mentirada toda que as agências de checagem diziam lá na época para tentar destruir Bolsonaro e qualquer um que estivesse cobrindo honestamente o governo Bolsonaro. Então, em vez de me perguntarem sobre minhas propostas de campanha em 2024, só queriam saber por que eu apoiei genocídio, por que eu era antivacina, coisa que eu nunca fui, por que eu defendia tratamento sem comprovação, ou como eles diziam, com ineficácia comprovada. Isso não existe em ciência. Quem fala isso é anti-ciência. Não existe ineficácia comprovada. Existe eficácia ainda não comprovada. E eu usava essas palavras, defendia autonomia médica. Então, eu fui muito atacada, continuo sendo, até hoje. Falei que eu estava em Foz do Iguaçu no fim de semana, num dos almoços com empresários a que eu fui convidada. Um deles sentou na minha frente e disse: meus primos moram em Curitiba, votaram em você, embora eles achem você autoritária. Eu disse: eu nunca fui autoritária. Como assim, só porque eu defendo com veemência a vida desde a concepção, o direito à propriedade, o direito à legítima defesa, a liberdade acima de tudo, liberdade religiosa? Isso não é ser autoritário. Autoritário, extremista, é defender a morte de bebê no ventre das mães, é defender que bandido fique na rua, é defender que polícia seja criminalizada. Isso, para mim, é defender invasão de propriedade privada. Isso, para mim, é extremismo e autoritarismo. Mas foi a narrativa. Então, nesse sentido da narrativa que essas agências todas, esse sistema todo implantado pelo governo Biden, pelos extremistas de esquerda, e que agora o Mike Benz traz para nós com esse olhar americano sobre o que acontecia nos Estados Unidos, para impor a presença da esquerda e não só a presença, né, a vitória da esquerda em países da América Latina, porque eles queriam realmente esse sistema ditatorial avançando pela América Latina. Nesse sentido, eu fui prejudicada também. E só para finalizar, sim, fui uma das jornalistas vítimas de censura no segundo turno do período eleitoral de 2022, cujo contrato não era contrato de CLT, mas contrato de pessoa jurídica, foi rescindido no dia seguinte que as urnas eletrônicas anunciaram a vitória de Lula, junto com Augusto Nunes, com Caio Coppola, com Guilherme Fiuza, Fabiana Barroso, na minha visão, alguns dos maiores comentaristas da direita brasileira. E por que aquilo aconteceu? De novo, esse sistema que o Mike Benz denuncia agora. Um processo, todo o ecossistema, influenciadores digitais, essas agências de picaretagem, a mídia pichuleco, os extremistas de esquerda, né, os partidos de esquerda, os candidatos de esquerda, Janones com aquela mentirada toda em cima de Bolsonaro, a gente tentando desmentir, o TSE vindo com censura para cima de nós, com palavras proibidas. Nesse sentido, sim, eu olhei para o Mike Benz falando tudo aquilo na Comissão de Relações Exteriores e disse: finalmente está vindo de fora o que a gente já dizia aqui há tanto tempo dentro do Brasil. E, infelizmente, nada mudou até agora, né, Cris? Mesmo com toda a fala do Mike Benz, nada muda, porque essa própria imprensa que tentou e nos perseguiu não vai reverberar isso, né, Cris? Não vão reverberar isso, não vão reverberar os arbítrios de Hugo Mota e de Davi Alcolumbre na presidência da Câmara e do Senado. Essa mídia pichuleco esquece, tanto que a nossa audiência, né, dos canais independentes, do jornalismo que traz a notícia de fato e com análise correta dos fatos que vão acontecendo, a nossa audiência aumenta, a deles diminui. Por que será? Né? Mas eles continuam ali recebendo as verbas mais poupudas. Aliás, os veículos independentes não recebem e nem querem receber. A gente prefere viver dos nossos assinantes, dos nossos apoiadores, dos seguidores aqui do YouTube, que também só aumentam, e aí a gente se remunera através de anúncios pagos pelo YouTube e não por essa agência do governo, que faz parte do ecossistema, né? Cris, obrigado por estar conosco de novo. Boa semana para você, viu, Cris? Obrigada, e não vamos desistir, né? Eu sempre Jamais. digo, está cansado, descanse, mas não desista. A gente está no meio do vulcão em erupção, mas a gente sabe para onde correr e vamos continuar correndo e de fora, olhando, apontando e lutando contra essas lavas daninhas que vêm em nossa direção. Não chegarão. Se você chegou até aqui, é um bom sinal.
Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.